tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à primeira palestra dessa tarde, no Auditório Leblon. Palestra com o tema Combinação Produto e Serviço, Desempenho para quem compra, Diferenciação para quem vende. Essa palestra é patrocinada pela Leucotron. Palestrante, o senhor Vinícius Soares da Silveira, gerente de produtos da empresa. Vinícius Soares é engenheiro de telecomunicações com MBA em marketing. Há 9 anos na Leucotron, atuou nas áreas comercial, marketing e produtos. Há 7 anos é responsável pela gestão do portfólio, mapeando tendências globais e oportunidades de mercado. Na Leucotron, foi responsável pela estruturação e entrada em operação do serviço de soluções sob medida. Senhoras e senhores, passo a palavra ao senhor Vinícius Soares da Silveira. Boa tarde. Tudo bom? Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Futuricom. Para a gente, né, eu representando a Leucotron, é sempre uma honra estar aqui falando para uma plateia tão seleta, né? O tema que a gente separou para conversar dessa vez foi a combinação de produtos e serviços, né? Deixa eu me situar aqui, pronto. Combinação de produtos e serviços, que é justamente aí uma forma da gente reduzir a complexidade para os nossos clientes, diminuir o impacto ambiental e agregar valor de uma forma geral. Eu gosto dessa abordagem de combinação produto e serviço, porque ela é uma abordagem de complementaridade, né? Historicamente, tudo que a gente vê, a maioria das publicações, literatura que a gente vê sobre assunto de produtos e serviços, as coisas são colocadas de uma forma antagônica. O produto como uma coisa tangível e o serviço como uma coisa intangível, e uma estratégia específica para produto e uma estratégia específica para serviços. Isso na literatura de gestão, de marketing, enfim, da engenharia, tudo é sempre colocado de uma forma muito polarizada, né? Por exemplo, deixa eu me acertar aqui para onde que eu aponto. Pronto, já deu certo, né? A gente sempre vê essa questão assim, muito polarizada, né? Parece que um é bom, o outro é ruim. O produto, às vezes, é tido como bom e o serviço como ruim, em função de custo, ou, às vezes, o contrário. O serviço é tido como bom e o produto como ruim, pela modernidade. E essa questão ela vem desde lá de trás, né? Com a Revolução Industrial, os produtos passaram a ser enxergados como as grandes ferramentas que mudaram a humanidade, né? A partir daí, qualquer um poderia ter as suas próprias ferramentas, o seu automóvel, a sua furadeira, enfim, as suas próprias ferramentas e contratar menos serviços de outras partes. A famosa do yourself, né? Faça você mesmo, né? Que sempre com a facilitação do acesso a produtos, a bens tangíveis. E aí, a gente agora, nesse momento, começa a viver uma época diferente, né? Aquela época da produção de bens é uma época que parece que está ficando um pouco para trás, e a gente começa a ver pessoas falando que a gente está vivendo já a idade pós-contemporânea. Eu não sei que nome que ela vai ter no futuro, os historiadores vão saber isso lá na frente, talvez eu não esteja aqui vivo mais, mas enfim. Muitos dizem que a idade pós-contemporânea ela vai ser marcada, né, no futuro, pelo advento da internet. Então, o surgimento da internet, a facilitação da troca de informação e da venda de serviços e produtos pela internet, ela significou uma ruptura. Então, nessa sociedade do conhecimento, me parece que agora o serviço é polarizado como bom e o produto parece que está ficando em segundo plano, né? É como se o serviço fosse a parte intelectualizada da coisa e o produto fosse um trabalho físico menos valoroso. Então, gente, esse tipo de abordagem de produto e serviço de forma antagônica, com estratégias específicas para um lado ou para o outro, isso a gente não entende que é a melhor forma de resolver o problema do cliente. Na verdade, você
pega uma aplicação simples aí, que a gente tem conversado bastante, a gente tem visto bastante coisa falando aí, que as aplicações em nuvem, né, o cloud, né? A gente normalmente vê uma relação, volto a dizer, antagônica, né, entre o produto e o serviço. Parece que cloud é moda, é cool, é legal, e ter em casa é obsoleto, né, é passado. O negócio é na nuvem, é serviço. Você ter nas suas instalações está fora de moda, está errado, está obsoleto. E isso, gente, na verdade é uma coisa que a gente tem vivido muito em todos os campos do conhecimento, não é só na indústria. Isso é na educação, isso é na estratégia, em tudo. As coisas são muito polarizadas. Parece que tudo que você tem, de repente, num momento, já não vale mais nada. Vale o novo produto ou o novo serviço a ser vendido. A polarização do bem e do mal, o velho e o novo, o presta e o não presta. Então, essa questão de dizer que o que vale é a nova onda, na verdade é um desrespeito ao consumidor e à estratégia que ele adotou na empresa dele. E uma bobagem, porque a gente, como empreendedores, como empresários, como profissionais, a gente precisa de ferramentas e serviços. A gente não consegue lidar com uma situação isolada da outra. Então, o que a gente precisa é de menos polarização e mais vivência com o cliente, mais aplicação de conceitos de design thinking, que começa aí pela empatia. Empatia é a evolução do foco do cliente, né? Não é, na verdade, você olhar com o olhar do cliente, é você viver as dores do cliente junto com ele e, a partir daí, trabalhar uma solução. Essa solução só vai ser possível através da experimentação. Esses 4 itens que vocês estão vendo são os 4 pilares do design thinking. Porque, ao criar uma solução nova, nem você, nem o cliente sabem exatamente qual a melhor solução. Então, esse é o processo de experimentação, para a gente chegar numa solução definitiva. O design thinking também fala sobre colaboração. Colaboração que é a forma de utilizar diferentes campos de conhecimento num único projeto. Se a gente está resolvendo uma solução de processo produtivo, por exemplo, você pode, nesse projeto, estar alocando engenheiros, profissionais de marketing, pode estar alocando um antropólogo, quem sabe até um biólogo, né? Ou seja, você usar diferentes modelos mentais para que, de forma complementar, eles criem uma nova abordagem, e aí sempre com a participação do cliente no projeto, que é a cocriação, né? Que é talvez o maior pilar, a grande mudança de paradigma do design thinking é justamente a cocriação, que é o envolvimento do cliente no processo de desenvolvimento de produtos e serviços. Que em serviços, isso já está muito enraizado, né? O serviço, pela sua natureza, ele é produzido junto com o cliente, né? O cliente participa da produção do serviço, mas isso em produtos não é tão enraizado assim. E com isso a gente consegue, então, criar uma estrutura de valor real para o cliente, né? A servitização, que no final das contas é um termo acadêmico para isso que a gente está conversando aqui, que é essa combinação de produtos e serviços. A servitização, segundo esse autor, que é o Baines, é uma referência nesse assunto, a servitização é a venda de produtos e serviços integrados, que entregam valor no uso. O destaque para a palavra integrado é que a gente não está conversando aqui sobre vender um produto e também vender um serviço. A gente está falando de vender um produto e um serviço que foram concebidos integralmente, de forma integrada, para atuarem em conjunto no cliente e resolver, então, uma determinada solução. Existe um outro viés de estudo do mesmo assunto, que são chamados sistemas produto e serviço, e aí, nesse tipo de abordagem, o ponto mais destacado é a questão da sustentabilidade, que ao
agregar serviços e permitir o uso compartilhado de alguns recursos, a gente acaba tendo um impacto ambiental reduzido. Então, vamos lá. A gente está falando, então, de produtos e serviços. Os produtos, eles existem e vão continuar existindo, né? A gente vive num mundo material, a gente precisa de ferramentas físicas reais, né? Aí que o próprio Sting, né? Quem gostava de The Police, o Sting já dizia lá na década de 80, né? We are spirits in a material world. Eu gosto de The Police. Então, a gente não tem como correr disso. O bem tangível, né? O produto físico, ele precisa conviver com a gente. E o serviço? Como funciona o serviço? O serviço, gente, embora a gente muitas vezes associe o serviço, do ponto de vista de fornecedor, como aqueles itens do nosso portfólio que a gente fatura mensalmente como serviço, o serviço, na verdade, ele não está ligado com a forma que ele é faturado, com a forma que ele é vendido, e nem com o fato dele ser, na definição clássica, tangível ou intangível. O serviço, aqui, usando a referência do ITIL, né? O serviço é um meio de fornecer valor para os clientes, facilitando a obtenção de resultados que eles desejam, sem que tenha que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos. Então, a propriedade que a gente refere quando a gente está falando de prestação de serviços não é a propriedade de um bem físico que o cliente deixa de ter, mas sim a propriedade de um custo ou de um risco que o cliente deixa de se responsabilizar. Então, quando você contrata um serviço, trocando em miúdos, o que você está fazendo é transferindo para o seu fornecedor riscos que você não quer administrar. Esse é o conceito do ITIL. Então, essa combinação de produto e serviço nos leva à conclusão aí, inclusive a conclusão não é minha, a conclusão é do Mike, eu não sei falar esse nome dessa língua aqui, Kuniavsky, alguma coisa assim, nesse livro que se chama Smart Things, onde ele referencia o produto como um avatar de serviço. Isso é fantástico. Essa analogia é espetacular. É como se o produto fosse a materialização de um serviço. E o exemplo do iPod é um exemplo clássico também, sempre utilizado aí, quando a gente está falando sobre desenvolvimento de produtos e serviços, porque foi uma quebra de paradigma muito forte, né? A introdução do iPod. O livro usa o iPod e esse exemplo é muito claro. O iPod, ele é um produto que a gente compra, ele tem um preço, ele é um produto físico. E ele é um avatar, né? Ele é a materialização do serviço que, na verdade, está disponível no iTunes. Então, a combinação de produto e serviço é justamente isso. É você usar o produto como um avatar do serviço que você quer prestar e, através dessa combinação, tirar do cliente um risco que ele teria se ele estivesse administrando aquele produto sem o serviço, né? Ou tirar do cliente um custo que ele teria se ele tivesse aquele produto isoladamente sem o seu serviço. Então, o exemplo do iPod, para mim, foi muito interessante. Esse livro é um livro bem bacana, isso eu recomendo se vocês tiverem interesse em pesquisar sobre o assunto, né? Bom, com isso, a gente tem que, ao aplicar serviços, ao combinar produto e serviço, a gente pode compartilhar ferramentas, com isso, ter um consumo menor de matéria-prima e reduzir o impacto ambiental. Notem que parte do processo continua existindo, né, a parte de produto, mas boa parte daquela matéria-prima, vamos voltar no exemplo do iPod, só para ficar claro esse exemplo. Transferência, venda de mídia é uma coisa que simplesmente deixou de existir, né? É raro hoje você comprar um CD, né? Por quê?
porque o serviço passou a substituir, utilizar outros meios para fazer essa entrega. E, naturalmente, a redução do impacto ambiental foi obtida. Bom, com isso tudo, a gente chega aí num cenário, a gente conversou bastante sobre o processo aí, do ponto de vista de fornecedor, de indústria, de prestador de serviço, para, no final das contas, gerar valor para o nosso cliente através da redução de risco, através de permitir que o cliente foque no negócio dele, né? Embora isso seja um assunto que a gente vê ser discutido em diversos cenários de discussão sobre serviço, né? A questão do core business, aquela coisa toda, mas é inegável, né? Quando você assume pelo cliente um risco que era da operação dele, ele passa a poder se preocupar efetivamente com o negócio dele. E a gente, com isso, pode também simplificar o processo de decisão, tornando mais ágil. Gente, a tecnologia, ela evolui de uma forma tão rápida que a decisão, a escolha por um produto, está ficando cada vez mais difícil. Eu não sei se eu estou falando alguma novidade, mas, enfim, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre alguns itens de tecnologia que a gente consome, né? O primeiro deles, a televisão. Se eu quiser comprar uma televisão, eu tenho tanta coisa para escolher, eu tenho que ver que marca que eu vou comprar, se é de plasma, se é LED, se é LCD, que tamanho que eu quero, quanto pesa, quantas entradas HDMI, qual que é a resolução dela. É uma lista enorme. E eu tenho simplesmente, uma pesquisa rápida aqui do Buscapé, 1.281 opções. Se para a gente é muita opção, que a gente está aqui num congresso de tecnologia, né, de comunicação, imagina para o leigo. Imagina para o leigo escolher uma televisão de 1.280. Agora, tem coisa pior ainda. Computador, notebook. Quantas perguntas eu não tenho que fazer para escolher um notebook? Eu só tenho que escolher um entre 7.000 opções. E olha que eu não pesquisei ali Ultrabook, que aí ia vir mais um tanto, né? Nem MacBook, que ia vir outro tanto. Netbook já está caindo. É complicado. Como que você escolhe um só? Só um. É meio que na sorte, né? Você fala assim, não, acho que esse aqui dá. Porque se você for olhar de verdade cada uma dessas variáveis aqui, na hora que você chegar na conclusão, é esse modelo que eu quero, ele já saiu de linha. Porque as coisas mudam tão rápido, né? Se você demorar 2 meses para escolher um notebook, você já não compra aquele modelo mais. E como que a gente faz isso com uma plataforma de comunicação? Por exemplo, que é o negócio da Leucotron. Que perguntas que um cliente que não é especialista no negócio faria para especificar uma plataforma de comunicação? É aqui que entra aquela variável lá de trás que a gente comentou do risco, né? Prestar serviços é transferir a propriedade de um custo ou de um risco. Então, nesse momento aqui, o cliente tem um risco. Se ele escolher errado, a comunicação da empresa dele pode não funcionar. E ele vai ser cobrado por isso. Então, gente, a conversa aqui era muito em cima dessa questão do design, né, de produtos e serviços integrados. E eu quero mostrar para vocês um pouco de como que a gente faz lá na Leucotron para enriquecer essa nossa conversa com exemplos, né? Então, dentro dessa questão aí, por exemplo, de redução de risco, dificuldade de escolha, a gente, como indústria, a Leucotron existe há 30 anos, né? E a gente, a vida inteira, produziu equipamentos e continuamos produzindo e vamos continuar produzindo. Agora, através da prestação do serviço do L-Connect, por exemplo, a gente deixou de vender simplesmente um produto para o cliente, a gente deixou de vender simplesmente uma ferramenta para o cliente e passou a vender, além desse produto, um conjunto de serviços que, na verdade, significa para o cliente
disponibilidade. E disponibilidade, pelo nosso estudo, é o grande risco que as empresas não podem assumir. As empresas não podem assumir o risco de ficar sem comunicação, né? A disponibilidade é ponto-chave, o mundo não pode parar. Então, através desse serviço, que é o L-Connect, que foi desenvolvido de forma integrada com os nossos produtos, a gente oferece, junto com a plataforma, o monitoramento, né, para garantir que as coisas estão disponíveis, um suporte premium, para estar ali presente, no caso de dúvidas ou eventuais incidentes, e o mais importante disso tudo, uma estratégia de gestão da comunicação da empresa, da tecnologia de comunicação da empresa, né? O que eu preciso fazer e continuar fazendo para que as minhas comunicações não parem. Então, uma responsabilidade, um risco, uma decisão que antes o cliente tinha que tomar sozinho e responder pelas consequências daquela decisão certa ou errada, né? Esse sistema produto e serviço tira esse risco do cliente. Esse é um exemplo. Para enriquecer também com outro exemplo, as soluções sob medida. Como eu falei para vocês, a gente sempre desenvolveu e entregou produtos. E nesse caso das soluções sob medida, a gente passou a entregar também integração com os processos de negócio, né? Com um alto nível de customização, porque processo de negócio, cada empresa naturalmente tem o seu, cada empresa tem os seus processos, tem a sua forma de lidar, por mais que ela aplique boas práticas, metodologia, cada empresa é um universo diferente. E ao utilizar soluções sob medida, ao customizar, de acordo com a necessidade de cada cliente, a gente entrega valor, diminuindo riscos de operação, riscos de erro, né? Ou diminuindo custos de operação pela automação de diversos desses processos. Por exemplo, integração com o ERP, com o CRM da empresa, integração com outros sistemas, né? Você pega, é muito comum você entrar num cliente que tem diversas unidades diferentes, né? E essa coisa toda precisa se comunicar, né? E não adianta você querer trocar tudo de uma vez só, né? Os projetos são graduais. Então é importante se integrar com outros sistemas, ou, enfim, obter, se conectar com qualquer outro tipo de fonte de informação. Você pega sistemas como URAs, por exemplo, você pega automações em CRMs que precisam conectar em bancos de dados, conectar em fontes de informação para poder tomar decisões ou dar feedbacks para os clientes, né? Então, através desse nível de customização, a gente consegue um nível de valor muito maior para o cliente do que a gente teria se fosse simplesmente um produto padrão sem esses serviços profissionais que podem ser agregados, tá? Gente, o que eu gostaria de apresentar é isso. O que fica como uma visão importante aqui é que as soluções são complementares, né? A antagonia entre produto e serviço, ela não leva a lugar nenhum. Fazer estratégias diferentes para produtos e serviços também não funciona, porque o cliente, no fundo, quer uma solução, e o Design Thinking está aí provando isso, né? O iPod, como eu citei no decorrer da palestra, é um belo exemplo disso, né, de uma combinação de produto e serviço. A Leucotron está aqui na feira, a gente está na Rua E, stand número 40. Quem quiser saber mais, conversar sobre a palestra, ou, enfim, tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar lá, a gente tem esse espaço. E agora também a gente tem um tempo aqui que está disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Da minha parte, por enquanto, é isso. Obrigado.